Tem muita coisa para a gente falar. A Marília ainda vai falar bastante sobre essa entrevista coletiva do Flávio Bolsonaro, porque tem mais. Mas eu quero colocar o Felipe na nossa conversa. Felipe, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Boa tarde, Neira. Boa tarde, Maria. Boa tarde aos telespectadores aqui do Contexto Metrópolis. Vamos lá, Felipe. Flávio Bolsonaro agora é o porta-voz do pai do Jair Bolsonaro. Foi hoje visitá-lo lá na Superintendência da Polícia Federal. E um ponto de destaque que a Marília até deixou claro, Neila, deixa isso na boca do Flávio, porque isso em nenhum momento não foi dito. Ele está preocupado aí com a alimentação do pai. Ele disse que o próprio Jair Bolsonaro está preocupado com a alimentação que é servida lá na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, que ele já tinha essa preocupação, e aí ele recua e fala o seguinte: não, nós não estamos dizendo que a Polícia Federal, que os agentes vão fazer alguma coisa, mas há sim essa preocupação por parte do meu pai de servirem uma comida adulterada, digamos assim. Então, interessante seria mesmo que essa comida continue sendo trazida pela casa do meu pai, até porque existem recomendações médicas que precisam ser seguidas, uma dieta balanceada que precisa ser seguida por conta do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Então, ele soltou essa preocupação aí do ex-presidente Jair Bolsonaro com a alimentação, não com a dieta, mas sim de essa comida, vamos ser bem claros, né, de essa comida estar envenenada, digamos assim. Você vê, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro, o Cláudio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro visitaram o Bolsonaro, né? E antes fizeram uma reunião do PL que decidiu que o Flávio Bolsonaro vai ser o responsável por ser o porta-voz do Jair Bolsonaro, o que é uma decisão acertada sobre o aspecto jurídico, né? Porque somente uma pessoa pode falar em nome do pai, em nome do líder político Jair Bolsonaro. Isso é muito bom porque evita contradições, evita problemas, né, na narrativa. Então, agora o Flávio Bolsonaro vai ser a pessoa responsável, né, por ser o porta-voz do Jair Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro, do seu papel de porta-voz do Jair Bolsonaro, está criando, né, narrativas ou justificativas para falar que o Bolsonaro não pode, né, ficar numa prisão preventiva. Né? O ideal seria ele ir para a prisão domiciliar, seja por questões que envolvessem o problema da sua saúde, né, física, que a gente sabe que o Jair Bolsonaro ele está debilitado, né, está debilitado já vem há muito tempo, né, e agora está se agravando ainda mais a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também ele lançou essa questão da alimentação do Jair Bolsonaro. Né. Isso tem dois viés, Neila. Primeiro viés pode, de certa forma, reforçar a ideia de uma paranoia do Jair Bolsonaro mesmo, né, de não querer alimentação, de não querer estar naquele ambiente da Polícia Federal. Inclusive, isso poderia ter culminado, né, e culminou, né, na tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. E outro viés é mostrar, né, para a justiça, né, que o ideal seria o Bolsonaro ir para a prisão domiciliar, porque lá ele teria o cuidado da família, né, e também teria a questão da alimentação, que ele, como debilitado que está, né, precisaria de cuidados especiais na alimentação. Mas isso também tem uma questão que eu acho que é prejudicial, que, de certa forma, de modo de ver, é problemática, né, porque ele acaba colocando em xeque, né, a Polícia Federal. Né? A gente sabe que a Polícia Federal ela recebe ordem do STF, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e também é vinculada, né, ao governo federal. Né? Quem manda na Polícia Federal, do ponto de vista administrativo, é bom deixar claro, né? Sobre o ponto de vista institucional, a Polícia Federal ela tem a sua independência funcional, né? Mas no aspecto administrativo, quem manda é o governo federal. Então, talvez, nele, Marília, tem uma narrativa aí implícita, querendo mostrar que possivelmente, né, o governo atual poderia tentar, né, matar o Jair Bolsonaro com comida envenenada. Né? Na minha opinião, é algo que não se sustenta, do seu ponto de vista institucional, do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista jurídico. Mas a gente sabe, a gente vive no mundo da narrativa. Né? Com toda certeza, essa narrativa encontra amparo em uma bolha bolsonarista e parte da bolha de direita. Esse ponto que você tocou, Felipe, é importantíssimo, porque eu deixei isso passar. De fato, a Polícia Federal ela é administrada pelo Ministério da Justiça, ou seja, pela batuta do governo federal,
que tem como presidente o presidente Lula. Ou seja, essa de fato é a preocupação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Marília, o senador Flávio Bolsonaro também ficou bastante chateado com a pergunta de uma repórter. Essa repórter perguntou sobre a tornozeleira eletrônica, falou, mas senador, e a tornozeleira eletrônica, por favor, né, me poupe, algo nesse sentido. Ele ficou bastante chateado e disse, olha, se você não é uma militante e sim uma jornalista, você tem que entender que, na verdade, o Alexandre de Moraes não está falando de tornozeleira, ele está falando sobre a minha vigília. Ele chegou a falar sobre isso, né? Falou sim, Neila. E ele chegou a ignorar a pergunta da colega que estava junto com todos nós aqui, aguardando, né, para esse quebra-queixo do senador Flávio Bolsonaro. E aí ele ignorou a pergunta dela, ela chegou a até mesmo reforçar ali, insistir na pergunta, e ele continuou ignorando essa pergunta feita pela nossa colega. Mas fato é que tanto ele quanto o Carlos Bolsonaro não responderam a respeito da tornozeleira eletrônica. Flávio chegou ali até reforçar, né, que se Jair Bolsonaro quisesse fugir, ele teria cortado a pulseira e não teria ido na case. Mas a gente falou, né, mas senador, ele violou a tornozeleira eletrônica e aí ele já não quis mais falar sobre o assunto envolvendo a tornozeleira. Mas é importante a gente destacar aqui, né, Neila, que naquelas primeiras horas de sábado, o que a gente tinha era o seguinte, era a violação da tornozeleira eletrônica e também a iminente fuga do ex-presidente que poderia acontecer. Nesse contexto, a gente não tinha ainda muito nada palpável, né? Não havia ali um vídeo, a gente não sabia como é que ele teria violado essa tornozeleira, tanto que a deputada federal Bia Kicis veio aqui e disse que Jair Bolsonaro não teria violado a tornozeleira eletrônica, às vezes ele teria batido a perna. Essa foi uma das hipóteses que foi levantada ali pela base de Jair Bolsonaro. Mas fato é que no final do dia, o ministro Alexandre de Moraes divulgou a imagem que foi feita pela Polícia Penal aqui do Distrito Federal. A gente lembra que Jair Bolsonaro colocou a tornozeleira eletrônica no dia 18 de julho, quando foi decretada e aquelas medidas cautelares envolvendo aquela ação de coação no curso do processo, onde nós temos também o seu filho Eduardo Bolsonaro, que não está no Brasil, está nos Estados Unidos. E por isso que foram colocadas essas medidas cautelares. Além do uso da tornozeleira eletrônica, ele ficou proibido de usar as redes sociais e também de chegar próximo aí de embaixadas. Essas aí foram uma das medidas. Mas fato é que a oposição ali, a base de Jair Bolsonaro, não acreditava nessa violação da tornozeleira, até que veio então esse vídeo mostrando Jair Bolsonaro afirmando que tentou sim violar a tornozeleira, disse que passou um ferro quente. As imagens mostram, né, Neila, tanto que a gente teve até a finalização da perícia que foi feita pela Polícia Penal aqui do DF, nessa tornozeleira, afirmando o que a gente consegue ver nas imagens que foram divulgadas, né, que de fato Jair Bolsonaro teria usado um instrumento pontiagudo para poder, um ferro quente para poder passar ali na tornozeleira eletrônica. E essa perícia ela foi finalizada pela Polícia Penal. Uma outra perícia ela deve acontecer também, mas essa, de acordo aí com as informações que a gente tem, ela é importante sim, mas com o que já tem de material obtido nessa primeira análise, já se pode dizer sim que houve uma violação na tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, mas com tornozeleira desde o dia 18 de julho, Neila. Falando sobre Carlos Bolsonaro, que também esteve lá no complexo hoje da PF, ele falou e disse que o pai está devastado psicologicamente. Não falou muito, só falou isso, que o pai está devastado psicologicamente. Diz que ele está comendo pouco, está dormindo mal e que está devastado psicologicamente. Está soluçando, dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado. Deixa eu deixar a foto aqui, ó. Essa é a foto do Flávio, não é do Carlos, é do Flávio chegando. Tem aqui a do Carlos também para mostrar para vocês, se eu não me engano, aqui nesse carrossel do portal Metrópolis. Essa é a próxima foto que tem aqui. Agora sim.